Boa noite, pessoal, tudo bem? Tava com saudade de vocês. Florianópolis está um clima bem gostoso. Agora começou a esquentar um pouquinho, bateu um solzinho hoje à tarde. Fiquei lembrando do papo que a gente teve com o Vini. Nossa, às vezes a gente julga as pessoas. A gente acha que algumas dificuldades enfrentadas, como uma dislexia, podem travar a pessoa, impedir ela de atingir o verdadeiro potencial que ela tem. E não, né? A gente precisa desses tapas na cara para perceber que não interfere. O Vini, ele é um ator maravilhoso, um técnico de áudio brilhante e superou todas essas dificuldades da dislexia e agora ele intimida o mundo. Que legal, Vini. Eu gostei muito do papo que a gente teve, uma história de superação atrás da outra, esse programa, né? Bom, hoje eu vou chamar uma pessoa muito especial que eu já tive a honra de trabalhar junto. Eu sei que a Renata também já teve a honra de trabalhar, né, Rê? Rê, chega aí para a gente conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho do Luigi antes dele chegar. A gente trabalhou na peça de Elis Regina, um musical, e a Renata também estava fazendo parte da produção, estava ajudando a gente nesse processo. Então foi muito legal ver o Luigi trabalhando, a forma como ele modificou a voz do personagem, né? Foi bem bacana. O Luigi essa fez peça. O Ronaldo Boscoli, né? O primeiro marido da Elis Regina. E foi, assim, sensacional a forma como ele, que é mais jovem, né? Mudou a voz, ele conseguiu fazer um cara mesmo, aquele macho escroto que era o Boscoli. E as cenas eram de tensão, assim, muito ritmo, né? Foi muito legal trabalhar com o Luigi nesse projeto. Foi muito legal. Eu tive a honra de trabalhar em 2 projetos e aí a gente vai conversar um pouco também dessa criação do Bosco, das dificuldades que ele teve e do feedback do pessoal que ele me disse que recebeu muitos feedbacks positivos. Então, Rê, bora começar então? Qualquer coisa, você me avisa aí, tá? Bora começar. Fica à vontade para entrar a qualquer horário que você quiser da entrevista também, tá bom? Então tá bom. Bom, pessoal, então sem mais delongas, eu quero convidar aqui para se juntar a nós o Luigi. Luigi Meneguin, chega mais, vamos conversar um pouquinho. Olá! Eu não estava esperando por isso, meu Deus do céu. Que incrível receber esses comentários, enfim, todas essas coisas positivas de vocês, maravilhosos. É um prazer trabalhar com vocês, sempre foi e será. O prazer é todo meu. Obrigado por ter aceitado participar do programa Protagonistas. Quando eu trabalhei com você pela primeira vez, eu já percebi que você tinha um potencial muito grande, assim, é uma coisa que a gente até assusta, porque a gente olha você e fala, nossa, é um garoto, né, um jovem, e aí você entra no palco e você toma a atenção de todo mundo, né? Você consegue fazer um trabalho brilhante nos personagens que você faz, e é por isso que você está aqui, para a gente conversar um pouco da sua jornada e um pouco de cada personagem, como que eles marcaram a sua trajetória como artista. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando um pouco do seu nome, da sua origem. Qual que é o seu nome completo, Luigi? Bom, meu nome é Luigi Jaime Meneguin, parece um espirro, assim, Luigi Jaime Meneguin, mas é o meu nome mesmo. Mas, pelo nome artístico, eu vou só por Luigi Meneguin mesmo, e é assim que a maioria das pessoas me conhece. Esse Jaime é de origem... Alemã. Qual é a origem? Alemã. Bem alemã. Que legal. Que legal, Luigi. E deixa eu te perguntar, Luigi, é verdade que você é um defensor da causa geminiana? Me conta essa história. É lógico que eu sou um defensor da causa geminiana. Eu acho errado quem não é um defensor da causa geminiana. Porque, assim, geminianos, pessoas que são mal compreendidas como falsas, como dupla personalidade, eu discordo de tudo isso. Acho geminianos inteligentes, carismáticos, com uma inteligência emocional apuradíssima. Então, não tem como eu não ser defensor da causa geminiana. Eu sou contra a geminianofobia, me declaro aqui, para todo mundo que estiver assistindo, fora a geminianofobia. Tá certíssimo, tem que defender o signo, é isso mesmo. O Luigi, é verdade que quando você era criança, você depredou uma construção, teve atos de vandalismo, ficava fazendo trote nos vizinhos. Me conta essa história dessa sua infância. Onde você nasceu? Eu nasci em Joinville, nasci e cresci lá até os meus 10 anos de idade, antes de me mudar aqui para Florianópolis.
Sim, é verdade, as alegações são verdadeiras. Eu depredei já uma construção de um condomínio que existia na minha rua e quem me vê hoje não pensa que eu era muito um menino dos meninos. Eu era um moleque assim de rua que, enfim, andava com os meninos lá fazendo várias besteiras e todos os pesadelos possíveis para as nossas famílias. E esse foi o caso que a gente tinha um terreno que a gente brincava e aí uma construtora decidiu que aquele terreno não nos pertencia mais e que aquilo agora era deles e eles iam construir um condomínio lá. E a gente ficou, o quê? Como assim? Aí a gente decidiu marcar nosso território. A gente entrou lá na construção, que era aberta, assim, todo mundo podia entrar, o que é uma coisa um pouco Uhum. perigosa, assim, não sei. Mas a gente entrou lá, eram eu e mais outros 4 meninos, 5 meninos talvez, e a gente fez horrores lá dentro, a gente depredou algumas coisas, quebramos materiais, cortamos sacos de Reivindicaram o espaço. materiais, a gente reivindicou o nosso espaço. E eu não me orgulho de ter feito isso, mas aconteceu coisas de criança que criança de rua, né? Mas as nossas mães nos descobriram, que não foi muito difícil, inclusive nos pegaram em flagra. E, enfim, rimos muito e apanhamos. É muito legal isso, porque eu perguntei isso para você, porque na minha época, quando eu era criança também, isso acontecia com frequência, não de destruir propriedade, né, alheia, mas de, de sair por aí apertando a campainha dos vizinhos, de brincar na rua. Ah, E eu acho legal que você, você está com quanto? 20 anos, não tá? estou para fazer 20 Para aninhos fazer no dia 20 1º de anos. junho. E a gente já imagina Aceito presentes. que a infância já não vai ter esses momentos de rua, assim, de brincar na rua, Uhum, porque é cada vez mais raro a gente poder, né, brincar na rua, assim, porque é perigoso, né? E sim, quanto mais vão passando os anos, mais perigoso vai ficando. Então é legal saber sim. que você teve oportunidade de brincar na rua e não teve nenhum Uhum. problema. Hoje é uma coisa que eu olho assim, eu penso quão sortudo que eu fui de poder vivenciar isso, assim, o quanto essas vivências assim dessa liberdade de brincar na rua, de você não ter sempre um adulto ali te olhando, para as crianças se virarem, criarem seus próprios jogos, fazendo as suas próprias regras, as suas próprias patifarias também, por que não? Isso é uma coisa muito importante, assim, eu acho que todo mundo deveria ter, eu sei que infelizmente não tem, mas é algo realmente muito importante assim, para a construção de uma pessoa, eu acredito. Sim, é a criança, né? O desenvolvimento da criança, né? Luiz, falando de desenvolvimento, eu queria saber de você. É verdade que as professoras te consideravam que você não era um bom aluno? Que história é essa? Era um paradoxo, né? E sempre foi durante toda a minha vida escolar, porque desde que eu me lembro por gente, eu acredito que desde a segunda série eu ficava de recuperação final todos os anos em alguma coisa, poderia ser em uma matéria ou em 5, mas eu sempre fui muito amigo das minhas professoras, dos meus professores, o pessoal da coordenação da escola, então era sempre um consenso assim que eles chegavam que era o Luigi, ele é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito assim, tem seus interesses mais profundos, assim, em algumas áreas, mas na questão de fazer trabalhos e tarefas é uma negação, assim, porque eu era um bom aluno no sentido que eu não incomodava, eu prestava atenção na aula, realmente era muito educado, mas eu odiava fazer tudo que envolvia a escola, assim, e isso foi até o final do meu ensino médio. Também não me orgulho, mas não sei, é uma parte, né? É uma característica que sempre teve presente. Luiz, falando em característica, a gente se conheceu no palco, né? Eu tive a honra de trabalhar com você, mas eu queria saber como era o Luigi antes dos palcos, né? O que te levou Uhum. para a arte, né? Qual que foi o seu estímulo para a arte? Eu sei que teve uma prima aí que te ajudou, te alavancou aí. Eu sei que tem o seu pai que te fazia assistir alguns filmes cults, complexos desde cedo. Como é que foi que surgiu essa necessidade de ser artista? Opa! Porque, assim, pelo que você me disse anteriormente, você nunca pensou que você fosse ser um ator, né? Não, surgiu de um.
uma forma mais peculiar, assim, porque se você for ver, assim, e eu vejo isso conversando com os meus amigos, as minhas amigas artistas, atores, ou, enfim, qualquer área artística, assim, que eles se dedicam hoje, perguntar, você já pensava sobre isso quando era pequeno? E a grande maioria fala, sim. Se a pessoa já ela é pintora, fala, eu adorava mexer com tinta, desenhar quando era pequeno. Ou os meus amigos atores, atrizes, falam, eu adorava ficar inventando história e adorava ficar brincando de interpretar com os meus amigos. E comigo não foi assim. A questão de virar ator veio meio que por uma epifania, assim, de um certo momento da minha vida em que eu estava sentindo falta de me dedicar a alguma atividade, mas ao mesmo tempo eu não fazia ideia do que era, porque até então eu não tinha assim uma coisa que eu parava e pensar, nossa, isso é realmente uma coisa que eu tenho vontade de me dedicar, que eu sei que eu sou bom fazendo, sabe? Porque, tipo, todos os meus amigos e amigas tinham, seja algum esporte, seja alguma área artística, da dança, da pintura, ou do teatro também. E eu não tinha isso. Eu também não sabia que eu estava nessa procura. Só depois que isso foi fazer mais sentido. Mas, como tu mencionou, o meu pai ele sempre foi muito ligado à área artística. Na juventude dele, ele sempre teve amigos artistas. Ele era aquela pessoa que fazia parte do círculo artístico da cidade, no caso de Joinville, mas não era um artista. Ele trabalhava com jornalismo, ajudou muito a divulgar os amigos dele. Na época, ele teve um cinema também lá em Joinville. Então, ele tinha todo esse background cultural que ele tentou me passar durante a minha criação. Assim, ele conseguiu me ensinar alguma coisa, mas ele colocava o Luigi de 10, 9, 8, 7 anos, que só queria assistir, sei lá, Happy Feet, ou Nemo, ou Shrek, para assistir um filme cult filmado lá no interior do Cazaquistão, assim, ou um filme sobre a guerra do Afeganistão, ou um filme sobre alguma causa social que estava rolando na Colômbia, assim, ou um filme filosófico chinês. Eu tenho essas memórias, assim, de ele me colocar para assistir esses filmes e eu meio que sendo obrigado a assistir, não entendendo nada, assim, só, tipo, olhando para a tela, pensando em outra coisa, esperando o filme acabar para eu poder brincar. Mas eu não sabia o impacto que isso teria, né, na minha vida artística posteriormente, porque isso eu penso que ele meio que plantou a sementinha para o meu interesse em arte, né, para o meu interesse em cinema. Ele também me levava em museus, em qualquer coisa. Eu lembro que uma vez eu era pequeno, ele me levou em uma exposição que estava tendo lá em Joinville sobre a história dos ferros de passar. Então ele me levava em tudo. Mas a sorte dele era que eu sempre fui muito curioso, assim, eu sempre me interessei por umas coisas muito aleatórias. Então meio que uniu o útil ao agradável. Mas mais tarde, assim, o meu interesse na arte começou pelo cinema e essa minha caminhada de ator também, porque o meu interesse começou a partir de eu ver, eu lembro que tinha um programa que passava na TV e eu pesquisava bastante também na internet por trás das cenas de filmes, assim, principalmente as grandes produções em que os diretores, a produção, os atores explicavam mais sobre o processo, sobre não só o resultado que a gente via na tela, né, mas tudo que acontecia para que se chegasse naquilo. E aquilo começou a me interessar, assim, me fascinar de uma forma absurda. Até pelas grandes produções que eu via, muito uso de tela verde, eu via as pessoas, aqueles carinhas vestidos com aqueles macacões verdes, fazendo alguns objetos ou uns animais, assim, eu ficava, gente, que loucura, eu nunca pensaria nisso. E aí eu comecei a pensar nesse outro mundo que parecia, assim, esse mundo da interpretação. Aí foi quando eu comecei a ter interesse em fazer teatro. Eu já tinha uma amiga que fazia, mas eu tinha perdido contato com ela, eu lembro que a gente tinha conversado sobre. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, eu queria fazer teatro. E ele tinha uns contatos já nessa área, assim, por ele já sempre ser inserido nesse meio. E ele ficou assim de ver. Mas foi uma coisa que, fiquei de ver, assim. A gente acabava não conversando, a gente esquecia.
ficava fazendo as rotinas e não lembrava. Aí um dia, no final do ano, a gente teve uma congregação de família, assim, acho que foi no Natal, que tava eu com a minha família toda lá, por parte de pai, e aí eu tenho essa prima que ela já é do meio artístico já faz muito mais tempo, ela já fazia teatro, assim, desde que eu me conheço por gente e, enfim, já estava inserido nessa área, assim. E aí eu fui perguntar para ela, você conhece alguma escola, alguma coisa, sim, para eu exercer isso que tu teria para me indicar, que tu sabe que é bom, tem recomendações? Ela falou, tem uma escola chamada Actoro, que eles, eu acho que ela já tinha tido contato com a escola, e ela falou para eu dar uma olhada, assim. Aí, enfim, ficamos de ver novamente algum dia. E aí um dia eu tava com meu pai e daí passou o programa da TV que era sobre esse por trás das cenas, assim, e aí eu me lembrei do curso, né? Aí eu falei, pai, acho que era no final de um sábado, alguma coisa assim. E aí eu falei, pai, a gente tem que ver essa questão do curso, né? Dele, sim, qual que é o nome da escola? Deu, é Actor. Aí ele, tá, vamos lá agora. Aí eu, agora? Eu tava lá jogado no sofá, assim, tava com um pouco de vontade de sair. E, depois a gente vai, outra hora a gente vai dele. Não, a gente vai agora, porque senão a gente vai esquecer de novo. E ele sempre me incentivou muito, né? Por ele já, na juventude dele, ser desse meio artístico. Ele sabia a importância disso. E aí ele me pegou, assim, pelo braço e a gente foi até lá. E lá a gente fez a inscrição e o resto foi história, né? Ai, que legal, Luiz. Bom, quando chega na Actor, aí parece que a gente tem uma vida antes e depois da Actor, né? Parece que tudo se transforma, né? Isso aconteceu comigo, isso aconteceu também com os outros entrevistados. Eu tenho certeza que aconteceu com você também. E eu sei que você me disse já que você entrou na Actor muito tímido. Você era uma pessoa mais retraída. E você sai da Actor, né, com essa vibe maravilhosa que você tem agora, super extrovertido, super animado, super alegre. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre isso. O que você acha que mudou para você por ter entrado na Actor? A gente ainda vai falar sobre personagens ainda, mas me veio essa dúvida você sabe o que aconteceu, que te destravou um pouco? Foi parar de se preocupar muito com o que os outros pensam? Foi modificar a forma como você é visto, aceitar ser visto por outras pessoas, aceitar ser o centro das atenções? O que foi que aconteceu assim que você acha que pode ter acontecido que te ajudou a destravar assim esse Luigi mais tímido para o Luigi que você é agora? Então, antes de eu fazer o curso, e buscar o teatro, assim, eu era extremamente fechado, assim, para tudo em relação à apresentação. Se eu tinha que fazer uma apresentação na escola, eu passava mal, eu estava frio, eu ficava nervoso, eu me tremia, eu sentia tudo de pior, assim. Isso realmente me empacava em muitas situações importantes. E eu lembro muito vividamente de alguns momentos em que isso me aconteceu, por tão marcantes que eles eram, quão nervoso eu ficava. Mas eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu acho que é um processo assim que eu não lembro do porquê que isso mudou, mas é uma daquelas coisas que vai passando o tempo, você percebe, tipo, nossa, mas eu não sou mais daquele jeito. Que engraçado. Eu nem parei para perceber, assim, de como essa mudança estava acontecendo. Eu só me dei conta uma vez. Eu fiquei, nossa, mas eu não tô mais tremendo, eu não tô mais suando frio, eu não tô mais... A gente sempre fica nervoso antes de uma apresentação, né? A gente, em qualquer situação que a gente se importe, a gente dá uma confiança porque a gente fica nervoso, né? Pode falar muito sobre isso, né? Gente, nas coxias, a gente já se entendendo os nossos nervosismos. Sim. Tentando acalmar um outro. Mas eu não tenho, assim, um porquê que isso aconteceu. É claro que tem todos os fatores que contribuem para isso, né? A gente se acostumar a ser visto, a gente se acostumar com a questão de a gente buscar o olhar dos outros, né? Buscar essa atenção para quando a gente precisa.
e ter isso a nosso favor, com certeza teve todo um processo, assim, e no começo eu só era a pessoa que olhava, assim, eu observava a aula, eu não dava um pio, eu ficava na minha, eu não falava com ninguém, e isso era até engraçado, assim, porque acabava virando piada, assim, na minha turma, tipo, a gente até esquece que o Luigi tá aqui, porque eu ficava lá, que a pessoa que ficava, assim, no canto, vendo tudo que tá acontecendo, prestando atenção, mas não abria a boca para nada, assim, nem se movia, assim, para não movimentar a área e fazer um ruído, sei lá, uma coisa maluca. E aí, foi passando o tempo, né? Fui fazendo, fui me apresentando, fui tendo experiência com as aulas, fui tendo experiências na vida pessoal, né? Em que a gente aplica o nosso conhecimento, que a gente acaba ganhando com os nossos estudos. E aí as coisas foram mudando. Agora, o que exatamente aconteceu, o que exatamente eu fiz, além de participar de todo esse processo de inserção do teatro, da dramaturgia na minha vida, eu não sei dizer exatamente, mas com certeza é um processo que foi gradativo, assim, e que continua até hoje, porque eu ainda sou bastante tímido, assim, em situações em que eu não estou confiante, obviamente, mas com certeza eu sei me virar muito melhor hoje do que antes. Hoje eu consigo me virar, na época eu já não sabia. Que legal, Lid. Eu perguntei isso para você porque eu sei que tem muita gente que é tímido e, e às vezes precisa de umas aulas de teatro, simplesmente para aprender a se soltar um pouco mais, entender como é que funciona o próprio corpo, né? Ter uma aula de expressão corporal, se soltar, dançar, suar, gritar, Exato. entendeu? Né? As pessoas não, acho que não têm uma noção assim muito desenvolvida sobre o quanto isso é importante, o quanto isso pode te ajudar na vida, assim, em qualquer situação. Tu não precisa ser um ator, tu não precisa trabalhar com a arte, tu não precisa estar envolvido com isso de forma alguma, mas isso é com certeza absoluta uma coisa que vai te ajudar pelo resto da tua vida em muitos âmbitos, assim. A gente sabe, né? A gente, com certeza, também já conviveu com pessoas que estudaram teatro contigo, que não seguiram esse caminho, mas usam os conhecimentos delas para a área em que elas vivem, em que elas estão inseridas. Isso é com certeza uma coisa muito benéfica, assim, é por isso que a gente bate tanto na tecla de por que o teatro é importante na formação das crianças, né? De novas gerações que vão vir aí, porque o teatro ele traz toda uma bagagem, né? Não só de expressão assim para se apresentar, para ser visto, mas de consciência, acredito de que de muitas coisas também que vêm junto com o estudo do teatro, da história do teatro, de pessoas marcantes dentro do teatro, que eu acho que podem agregar muito assim no nosso conhecimento, na nossa vida no geral. Sim, concordo com você também. Falando então agora de coisa boa, eu queria que você falasse um pouco das suas criações, das personagens que fizeram parte da sua trajetória. Para mim, quando eu falo dos meus personagens, das pessoas que eu criei, né, dos personagens que foram criados, que passaram, né, pelo nosso corpo, pela nossa voz, pela nossa vida, sempre me modifica. Às vezes eu pego até uma coisa meio ruim, um tique nervoso, ou uma forma de falar, às vezes eu falo, opa, isso aqui não é meu, né? Mas às vezes eu pego alguma coisa interessante, então acaba me modificando de alguma forma, né? Eu queria saber quais foram os personagens que te marcaram até o momento na sua trajetória como ator. Os personagens que mais me marcaram, eu sempre falo para quem me pergunta isso, porque é meio difícil de escolher assim personagem, porque meio que É, todos te marcam a de gente ama alguma todos, né? forma. Exato, tipo os filhinhos, assim, não tem como escolher um preferido, assim. Quer dizer, eu espero que não dê para escolher, eu espero que se os meus pais assistirem, eles não tenham como escolher um preferido, ou se tiverem que seja eu. Mas é muito difícil, mas eu sempre digo que é o meu primeiro personagem que eu fiz da vida. Quer dizer, não o personagem que eu fiz da vida, o primeiro personagem que eu fiz estudando teatro, porque eu fiz uns na escolinha lá, que a gente faz lá, que também era um desastre no teatro da escola, mas o meu primeiro personagem que eu fiz foi uma lavadeira, que a princípio era um personagem que não existia na história original, que era uma adaptação de O Cortiço. E o que a gente fez foi que tinham vários personagens menores, assim, que
que não ia ter como inserir na obra, e a gente pegou tudo aquilo lá, todos aqueles diálogos, textos que iam sobrar, e a gente dividiu para algumas pessoas, entre essas, eu, que acabou ficando com um personagem, que era um composto desses outros todos personagens, e a gente criou uma personalidade para isso, criou um nome. Eu dei o nome... Eu lembro que as personagens do livro original tinham alguns nomes peculiares, assim, tipo Marciana, Albino, tinha alguns, enfim, alguns nomes. E aí eu falei, quer saber, eu não vou botar um pensamento muito profundo nisso. A ideia que eu tive, eu vou só falar o primeiro nome que veio na minha cabeça. E veio Zeleia. Eu não sei porquê, mas foi esse nome que eu dei para ela. Aí, enfim, eu acabei recebendo outros 2 personagens dessa peça, o que para mim foi meio revolucionário, porque minha primeira professora de teatro, Jéssica Menezes, que mudou a minha vida, ela ter essa confiança em mim de me dar 3 personagens para alguém que era extremamente tímido, não tinha habilidade de comunicação nenhuma, mas ela sabia que eu estava ali dedicado na causa, e ela ter essa confiança em mim foi uma coisa revolucionária, assim, para mim. Ela ter depositado isso em mim, e eu fiz com o maior prazer. Eram 3 personagens pequenos, mas que me marcaram de uma forma absurda. E não só no profissional, mas no pessoal também, de eu saber que eu tinha essa capacidade, essa versatilidade de fazer essas 3 personas, e que realmente eu tinha isso confiado a mim, assim. Mas eu tenho que dizer a Zeleia, porque ela era o personagem que eu mais interpretava nessa peça, e ela tinha todos os trejeitos dela, ela era bem boca aberta, ela era fofoqueira, e ela tinha atitude, assim. E isso foi muito libertador para mim, porque eu era muito fechado, né? E trazer isso dessa forma foi, como eu já falei, foi revolucionário, assim. Mas em questão profissional, eu tenho que dizer que o personagem que você teve a oportunidade de trabalhar comigo também, eu tive a oportunidade de trabalhar com você, fazendo Ronaldo Boscoli, foi, eu acho, que mais me marcou, assim, profissionalmente, que foi na peça biográfica da Elis Regina, porque era um personagem muito distante do meu perfil, era um homem mais já de idade, assim, a personalidade dele era uma coisa absurda, né? de ser humano. Claro, fez muitas coisas positivas, muitas coisas maravilhosas até para nossa música brasileira. Mas como pessoa, não me era daquelas pessoas mais agradáveis. E novamente, esse papel me foi confiado e eu fiquei muito surpreso, porque era uma coisa que fugia completamente de mim, mas que eu, enfim, me dediquei a fazer também, e tive muitas sugestões no caminho, e no final, quando a gente apresentou de fato, foi uma coisa que surpreendeu várias pessoas, assim, que vieram falar comigo depois, e não só pessoas que eu conhecia, mas pessoas que eu nunca tinha visto antes, que vieram me parabenizar por ter feito uma coisa que era tão distante de mim, assim. E as pessoas viam, quando elas iam falar comigo, elas esperavam uma coisa parecida, assim, tipo aquela voz grossa, um trejeito, assim. Elas iam falar, oi, tudo bom? E aí elas ficam, tipo... Né? Quem é você, né? Exato. Isso, eu acho que tem poucas coisas mais gratificantes para um ator do que receber esse tipo de reação. Não ser uma coisa, assim... aquela coisa óbvia, assim, porque a gente sempre espera, de alguma forma, receber elogios de família e amigos e tudo mais, mas ter feedbacks tão positivos de pessoas que eu nunca tinha visto na vida e que fizeram questão de vir falar comigo para falar o quanto elas tinham admirado o que eu fiz, foi realmente maravilhoso. Uma sensação Eu acho que esse é um dos motivos para que a gente vive, né? É para receber esse calor gostoso. E o teatro proporciona isso, né? Essa troca quase que instantânea do público, né? A gente já apresenta, a gente já tira algumas risadas, a gente já tira algumas reações, a gente já escuta, a gente já percebe essas reações. Então isso vai alimentando a gente já no palco, né? E eu perguntei eu perguntei dos seus personagens, porque o Bosco, quando eu vi você interpretando, eu falei, meu Deus, né? Que voz é essa? Você fez uma voz tão grave assim, que foi impressionante. E o mais interessante desse personagem
para mim, assim, foi que você cantou utilizando essa voz mais grave, assim. Foi muito interessante de ver, né, essa expressão de voz, né, essa projeção de voz também no canto. Porque às vezes a gente consegue modificar a voz, mas cantar, a gente normalmente tem a nossa forma de cantar, e é difícil cantar com a voz preparada do personagem. Então eu achei isso muito legal. E eu queria saber para você, como que foi esse desafio de cantar, né, no musical, se você já tinha cantado antes, se você não tinha, né? Como que foi esse preparo? Você teve algum preparo com algum profissional? O que te ajudou para ter esse resultado tão positivo assim da sua personagem? Então, eu, assim, cantei em teatro lá nos palquinhos da infância, assim, né? Que a gente vai lá, porque eu amo a mamãe, não sei o quê, e pinga-chuva só. Mas desde que eu decidi me dedicar ao teatro, nunca tinha tido essa experiência. E, novamente, como eu falei, ter isso confiado a mim foi muito inovador, assim, porque eu nunca pensei que alguém fosse confiar isso a mim, até uma responsabilidade, né? Fazer uma pessoa que teve um impacto tão grande na música brasileira e contando a história de uma pessoa que teve um impacto colossal na música brasileira, tá contando essa história e receber essa oportunidade que com certeza foi um desafio para mim, de estar soltando o gogó lá na frente de todo mundo, foi trouxe muitos nervosismos, assim, porque é uma área completamente fora da minha zona de conforto, mas, né, se a gente fica nervoso é porque a gente se importa com aquilo que a gente está fazendo, a gente quer fazer bem, né? E a gente teve a ajuda das nossas direções, né, tanto da Renata Fernandes, que está aqui, né, já apareceu, quanto do N Chroma, que fez a direção geral do espetáculo. Cara, foi uma experiência maravilhosa, assim. Tive a oportunidade de conhecer pessoas também lá que trabalhavam já na área musical, que me trouxeram e me agregaram muito conhecimento, mas mesmo com toda a ajuda, com todos os conselhos, eu estava nervosíssimo. A gente tinha se preparado, mas não tem como não ficar, né? Não tem como passar assim despercebido por esse momento. Eu lembro que estava chegando assim, porque eu até já comentei com você que hoje eu não me considero uma pessoa que fica extremamente nervosa antes de uma apresentação, principalmente se eu estou seguro do que eu vou fazer. Mas quando estava chegando a cena em que eu ia ter que cantar, meu coração assim parecia que ia pular para fora de um jeito. Exatamente, assim, nem pela boca, assim, ia estourar, explodir o peito e sair quicando por aí. Foi absurdo, assim. E acho que por uma primeira experiência como essa, não tem nada que consiga te preparar, assim, para ficar confiante. E eu não estava nem um pouco confiante, assim, até na hora eu tava lá no palco pensando, meu Deus do céu, eu tô fazendo tudo errado, meu Deus do céu, isso aqui vai ficar feio, não sabe, ficar na cabeça aquele negócio, assim, de tipo, aqueles pensamentos de quando a gente não tá confiante, né, essas coisas passam pela cabeça. E aí esse estava na minha cabeça na hora. Mas eu pensei, quer saber? Eu estou dando o meu melhor e aí depois a gente vê o que vai ser. Mas depois eu acabei recebendo algumas opiniões bem inesperadas assim de mim. Eu acabei recebendo pessoas que acabaram falando que eu tinha que me dedicar mais a isso, que a estudar, a canto e tudo mais, e que pessoas que falaram que eu não achavam que eu conseguiria fazer aquilo de nenhuma forma e foi muito gratificante, assim, receber essas críticas positivas. Mas é claro que é uma coisa que, depois dessa experiência, eu não tive outra experiência em que eu pudesse fazer isso, mas é uma coisa que com certeza eu quero trabalhar para conseguir. Inclusive, uma das metas desse ano, assim que eu fizer os meus 20 anos, eu botei na minha cabeça que eu quero começar uma aula de canto, assim. Até porque é uma coisa que traz mais conhecimento pra gente, motor, é uma coisa que enriquece a gente. E, lógico, traz mais oportunidades também. Então é uma coisa que eu quero me especializar mais. Mas essa, como uma primeira experiência, foi realmente uma experiência muito inovadora para mim, com certeza.
Que legal, tenho certeza que sim. Eu também quero fazer aulas de canto, Ai, para pelo menos ter umas noções de canto, para não ficar uma coisa tão assim, tão crua, tão insegura, porque às vezes você está bem no texto, sabe interpretar, está confiante, mas aí vai precisar cantar e você fala, putz, cantar realmente não é o meu forte. Então, ter as coisas mais niveladas, equilibradas, assim, nas nossas habilidades, né? E falando em uhum. habilidades, agora vai uma pergunta de quem te stalkeou pelas redes sociais. Oh, Eu Deus. vi, eu vi que você estava tendo umas aulas de dança com alguns amigos atores. Um deles é o Yuri, que vai participar do programa futuramente. As pessoas vão ter a oportunidade de conhecer também ele. Ah, maravilhoso. E eu também já trabalhei com ele, já tive várias aulas de expressão corporal com ele. Ele trabalha muito bem o corpo, né? Ele é especialista em corpo, né? É impressionante a forma como ele utiliza o corpo como ferramenta de trabalho. E me veio uma pergunta agora na cabeça sobre dança. Eu sei que você tá bem engajado com relação a isso, estava participando dessas aulas de dança. Como foi essa experiência? Você acha que o ator ele também precisa ter essas noções de dança? É importante também para o desenvolvimento do ator, na sua opinião? Então, é muito bom e engraçado falar sobre isso, porque a dança é uma coisa que entrou na minha vida de uma forma completamente inesperada. Completamente inesperada. Era uma coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer. E entrou, não podia ter entrado na minha vida de uma forma melhor, assim, até uma daquelas coisas que eu paro para pensar e eu penso, meu Deus, tem que existir um destino, um cosmos, porque não é possível. Mas para começar, era um ano, foi em 2020, que eu estava pensando já em começar a fazer aula de dança, eu estava considerando, assim, tipo, não é uma coisa do meu foco, mas por ser ator e tudo mais, e ser uma coisa que também, como canto, agrega muita gente, eu pensava, vou fazer em alguma hora, assim, se aparecer uma oportunidade, eu me jogo aí. E, enfim, quando eu tiver mais tempo, assim, porque no começo de 2020 eu estava bem atolado, assim, de peça, ensaio e tudo mais. Eu nem estava dormindo direito, assim, Tava muito feliz que eu estava fazendo bastante coisa, porque eu estava trabalhando bastante, que o meu trabalho como ator estava sendo requisitado, assim, por pessoas em que eu confiava no trabalho delas, mas eu não estava tendo tempo para outras coisas. E aí, o que acontece é que no final de 2019, eu estava voltando de uma viagem com a minha família no carro e chegou uma mensagem de um cara falando, Luigi, eu me chamo Roberto Schianti, eu estou desenvolvendo um projeto teatral e me indicaram você, que futuramente eu saberia que era o Yuri Milano que me indicou. E aí a gente conversou um pouco e, enfim, marcamos lá o nosso primeiro encontro, eu com os outros meninos e o diretor, o Roberto. Que já tem uma experiência muito mais ampla assim, na dança, ele já ganhou vários prêmios do Festival de Joinville, que é o maior festival de dança do mundo. E aí, de repente, essa pessoa me queria trabalhando com ele, logo eu, que não tinha experiência nenhuma com dança, não sei nem o que é direita e esquerda, e aí ele veio me chamar para um projeto teatral que ia ter dança, e que ele estava a fim de fazer comigo e com outros meninos. Sendo que o Yuri ele já tinha uma experiência com dança, com corpo, o Vitor Lexon, outro maravilhoso que está trabalhando com a gente, já tem experiência com dança também. E aí era eu, e tinha o Gabriel Xavier também, que já é dançarino profissional, e daí tinha eu e outro menino só, que a gente não entendia nada de dança, nada de corpo. E, assim, foi uma surpresa, porque eu pensei, gente, o que essa pessoa tá querendo comigo, assim, porque, ok, como ator eu entendo, mas dançarino... Aí a gente começou a desenvolver um trabalho, mas daí veio a pandemia, a gente teve que parar, né, a gente ficou só pelo online, assim, planejando algumas coisas, mas já mais pro final do ano passado, as aulas lá na escola do Roberto, que ele tem uma escola, que é uma escola de dança,
uma escola maravilhosa que eu recomendaria a qualquer pessoa que quer se aventurar nessa área. Ela reabriu e voltou às atividades assim, de aula de dança, sempre com cuidado, né, necessário, tirar a temperatura, muito álcool gel, sempre lavar a mão, dar logo do mal, entre outros, tudo mais. E aí, só que eu estava em casa, eu não estava saindo para nada, assim. Aí ele falou, Luigi, eu acho que seria interessante você fazer as aulas, porque ele me deu uma bolsa de estudos lá na escola. Legal, que Ou incentiva, hein? seja, maluco, né? Assim, pra ser bem sincero. Porque, assim, dá uma bolsa em uma escola maravilhosa pra mim que, assim, não sou dançarino, entendeu? Eu não tenho experiência com isso. Aí eu falei, ok, eu vou começar a fazer as aulas, até porque em algum momento a gente vai apresentar esse espetáculo e eu não quero estar lá todo duro, sem saber o que fazer, né? Não quero que isso me limite as minhas possibilidades para esse espetáculo tão bonito que a gente está planejando. E comecei nas aulas. E, Hugo do céu, tem sido uma jornada absurda de... eu não sei nem dizer. Eu tenho me conhecido muito através da dança, assim, muito dos meus fortes e fracos, porque é uma coisa que te desafia tanto mentalmente quanto fisicamente nem se fala, assim, né? Sai de cada aula quebrado, músculo estourado, osso quebrado, tudo de possível. E aí tem sido Luiz, eu vou uma te interromper jornada... só um pouquinho. Eu acho que o seu áudio está meio ruim. Você consegue dar uma encaixadinha melhor no fone? Tá dando uma interferência, e aí eu acho que está dando uma interferenciazinha assim no áudio. É como se tivesse um barulhinho de ruído assim no fundo, mas a gente pode continuar. É mais para você. Cachorro latindo. Não, eu acho que é no seu fone, na hora de você encaixar ele no celular ou onde você está encaixando ele. Vê se está meio ruim aí. Porque deu um. Tá meio ruim. Deixa eu ver agora. Foi muito presente? Muito, bastante, assim, bastante. Tenta tirar o fone, vamos ver se sem fone fica melhor. Fala agora. Tá meio que igual agora. Bom, toca o baile. Toca o baile. Às vezes pode ser até no Zoom aqui que tá dando essa Tem interferência. preferência de com fone ou sem fone? Os dois estão iguais, assim. Eu não sei se é o meu. Ô, Renata, você tá sentindo essa interferência? Tô sentindo essa interferência também, tá? Parece barulho de quando o fone não tá bem conectado, assim, mas agora tu tirou o fone e continuou. Mas no meu você sente também ou só no do Luigi? Só no do Luigi eu tô sentindo isso. Bom, vamos continuar. Vamos continuar. Deve ser, às vezes, alguma coisa no alto-falante aí. Talvez, porque não tem nenhum barulho. Melhorou agora. Ai, meu Deus. Melhorou? Melhorou. Pode continuar. Você estava falando sobre esse descobrimento, né, que a dança fez na sua vida. Agora melhorou. Ai, que bom. Mas então, tem sido uma jornada assim, que exige muito da persistência, né? Eu tô lá, vai fazer... acho que vai fazer uns 8 meses, 7. Bastante talvez. já. Mas é só agora que eu tô vendo uma evolução, sabe? E eu tenho feito todas as aulas. E lá na escola que eu faço, eu tive a sorte de ganhar essa oportunidade lá, porque eles não são tipo aquela escola que... você vai lá, alguém cria uma coreografia e você dança e vai embora. Lá é tipo, lá entre as escolas de dança, lá é conhecido como uma escola da disciplina. Então, eles vão realmente, assim... puxar muito. Dançarino mesmo. Exatamente, eles são mais exigentes, assim, o que é bom, é exatamente o que eu queria, e aí do nada eu ganhei essa oportunidade, e é absurdo até pensar que isso aconteceu, assim. E aí, basicamente a gente está desenvolvendo esse projeto teatral, que tem dança também, e aí veio essa oportunidade, e agora estou me dedicando... a coisa que mais tenho me dedicado ultimamente é a dança, assim, e tem sido uma experiência absurda de
renovador, assim, para mim. É muito... E também me traz muito para fora da minha área de conforto, né? Então, a gente tô sempre aprendendo, sempre me desafiando, sendo colocado em desafios a toda hora. Mas é muito gratificante ver uma evolução, assim, tipo, esses dias eu consegui colocar minha cabeça no joelho. E eu fiquei, gente, meu Deus do céu, como assim? Eu não tinha isso antes, entendeu? Então, a Legal. flexibilidade e a cognição, assim, da dança, ver essa evolução, por pouquinho em pouquinho, é ainda assim muito gratificante. Está se tornando um poliartista, né? Um polivalente, com várias, com multiartista, né? Daqui a pouco você já vai estar Ai, dominando todas essas áreas e se tornando cada vez mais completo. Parabéns por isso. ai, A gente está chegando próximo do universo final da discute. nossa entrevista. Mais ou menos, a gente tem ainda alguns minutos. Eu queria perguntar uma coisa para você. Eu queria fazer um joguinho de palavras rápido, para a gente dar uma animada, para já ingressar no final da nossa entrevista. Vamos lá, Luigi. 3, 2, 1, uma memória. Ai, meu Deus, uma memória. A minha primeira apresentação teatral, eu acho. Um sonho. Um sonho de me desenvolver, como você acabou de mencionar, um artista que consegue fazer um pouco de tudo, assim. Meu sonho. Um filme. Um filme Central do Brasil, primeiro que me veio à cabeça. Mas é assim mesmo, é o que vem na cabeça. Um medo. Medo de não conquistar os meus sonhos, tipo, não tipo, fazer o que eu queria, não quero muito fazer, não nem conseguir chegar nesse objetivo. Mas também, sempre tem uma resposta mais básica, eu tenho medo de altura. Oh. Um som. Um som, um passarinho. Um amor. Eu pensei em pela arte, eu sei que é clichê, mas foi a primeira coisa que veio na cabeça. A gente é suspeito para falar, né? Clichê, né? Mas eu sei, é isso que veio na cabeça. E agora, a gente finalizou o jogo, mas a última palavra que eu queria, na verdade, pode ser um compilado de uma indicação que você teria para dar para as pessoas do audiovisual. Eu sei que nós somos, além de artistas, a gente é espectador, a gente consome produtos do audiovisual, né, teatro, livros. E Passarinho me contou que você está com uma meta aí de quarentena de assistir todos os filmes do estúdio Ghibli. Me conta aí. Sim, eu fui conhecer o trabalho quer dizer, conhecer não, eu já tinha assistido alguns filmes há alguns anos atrás, mas durante essa pandemia eu redescobri o Estúdio Ghibli e os filmes deles, e assim, Maravilhoso, né? se a palavra lar e conforto pudesse ser resumida em audiovisual, seria os filmes do Estúdio Ghibli, é isso que me passa. Então, a minha recomendação é de qualquer um dos filmes do Estúdio Ghibli, principalmente os do Hayao Miyazaki. O meu preferido é A Viagem de Chihiro e Castelo Animado, que eu acho que são os maiores clássicos e são os meus preferidos. Não tem como fugir desses. Mas, assim, se alguém quiser uma indicação, qualquer filme do Estúdio Ghibli é uma baita recomendação já. É uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade, assim, um detalhe. Eu gosto muito de um fato dos filmes deles, que às vezes não tem nada de importante acontecendo na cena. Às vezes é só um personagem cozinhando, é só um personagem olhando para o céu, só uma coisa, sabe? Aquela serenidade. E além das narrativas e histórias lindas, maravilhosas, são filmes que te fazem sentir bem, te trazem um alto astral, assim. Então, Eu sinto que eles cultuam muito o normal, o dia a dia, a pessoa, a o sua rotina mundano, o diária, cotidiano, né? né? O cozinhar, os pequenos detalhes. E sempre quando eu assisto um filme do Estúdio Ghibli, eu sempre saio um pouco mais sensível às pequenas coisas. Parece que a gente repara um pouco mais no que a gente está fazendo, no lavar uma louça. A gente às vezes a gente faz as coisas tão automáticas e vai vivendo a vida de uma forma tão automática. E essas animações, elas fazem a gente parar um pouco, respirar um pouco e aproveitar aquele momento. Eu tô lavando louça, beleza? Sei lá, coloca uma música.
sabe? Faz esse lavar louça ter algum significado a mais do que simplesmente lavar louça, ou simplesmente colocar o lixo para fora, coisas rotineiras que você faz naturalmente, você vai fazer com um pouco mais de propósito. Eu acho que esses filmes de animação, eles trazem um pouco mais de propósito às nossas vidas, que são comuns, e não tem nada de ruim em ser comum, em ser normal. Na verdade, tem muitas coisas maravilhosas em ser comum e ser normal, né? Eu acho que é isso que passa a essência, né? Sim, e é até engraçado, uma dicotomia, assim, né? Porque os filmes do Estúdio Ghibli, especialmente os do Miyazaki, eles são muito fantásticos, eles têm coisas mirabolantes, assim, mas com esses filmes, por mais coisas que poderiam ser distrações, assim, do real, do mundano, assim, por mais que eles tenham toda essa característica exuberante, assim, eles ainda assim, e isso que torna isso muito especial, conseguem fazer a gente prestar atenção em coisas reais, coisas, tanto os sentimentos que os personagens passam nesses filmes que são muito reais, mas como tu falou, das coisas do cotidiano, os detalhes, eles trazem uma beleza e um foco para isso que é muito bonito. Por isso que os filmes do Estúdio Ghibli são mágicos. Sim, são maravilhosos, e também quebrar um pouco esse paradigma de achar que a animação é para criança, né? De que é para conteúdo para criança. Ah, é animaçãozinha, é tudo bonitinho, vou deixar meu filho para assistir. Não, porque eles lidam e tratam de temas muito, muito adultos, que é o tema da aceitação, da família. Pônio, eu assisti Pônio, ela fala do descobrimento, da jornada, né? Do crescimento, né? Como da criança para o adulto. Tem aquele filme também da velhinha, que ela é uma menina e ela se torna uma velhinha, eu esqueci o nome agora. Castelo Animado, não é? Castelo Animado, acho que é esse. Esse daí é muito, muito gostoso, sou suspeito. É tudo muito lindo. E, como tu falou, essa questão, eu tinha esse preconceito, assim, animação é menos, assim, mas não, tem tanta coisa, assim, que já consegui aprender virando um entusiasta da animação, principalmente dos filmes do Estúdio Ghibli, e assim, sem falar que existem dramas psicológicos e filmes de terror absurdos, suspenses em animação maravilhosos, assim, eu acho que eles passam despercebidos por causa de preconceito muito bobo, assim. Mas, especialmente os do Estúdio Ghibli, eles são pela caridade, né? Eles são tu pega, tu percebe o que tu pode perceber dali, né? Tu tira o que tu consegue tirar através das tuas vivências, porque até uma criança pode tirar coisas muito importantes de lá, mas também um adulto, um idoso que já tiveram experiências de vida muito mais complexas também conseguem tirar coisas maravilhosas desses filmes. Sim, eu estava conversando até com o Matheus Lombi, ele foi um entrevistado passado, e ele falou que ele gosta de assistir animação porque ele tira um pouco daquele peso de analisar os atores quando você está assistindo um filme. A gente assiste filme como espectador, mas como ator também, tentando tirar alguma coisa, alguma referência, algum gesto, né, como uma aula. Então a gente acaba tendo, parece que aquela pressão de observar a forma como ele se porta, de observar o outro ator em cena, erro de raccord, erro de continuidade, a gente fica com aquele olhar um pouco mais crítico, mais chato, e acaba não aproveitando muito a história. E a animação meio que quebra um pouco isso, né? A gente passa a analisar outras coisas, a história como um todo, as vozes, né? Lembrando que existe que o dublador ele é um ator da voz, então também a gente tem que valorizar essa profissão que são os dubladores e a forma como através da voz eles conseguem também passar um sentimento para aquela imagem, né? Então é interessante quebrar um pouco dessa, a gente relaxar um pouco e assim, não, agora eu vou assistir uma animação, vou mergulhar e não vou ficar analisando nada, vou só interpretar e absorver, né? A gente nunca sai de trabalho, né? A gente está sempre analisando, até quando a gente está, sei lá, no centrão, assim, quando as pessoas passaram, a gente está vendo aquela mão que se mexeu de um jeito, aquele olhar... gostei daquele gesto, né? Aquele olhar, assim, que olha para alguém, o jeito que alguém anda, é sempre campo de estudo, seja pro bem ou pro mal, né? Porque a gente nunca sai de serviço. Mas a animação, ela traz isso, né? A gente consegue acabar prestando atenção em outras coisas. Não é nenhuma questão de não prestar atenção em certas coisas. Eu acho que a gente acaba se expandindo para prestar mais atenção em mais coisas, sabe? Eu acho que, às vezes, quando a gente tá nessa mentalidade de ator, assim, observando, a gente pode acabar perdendo algumas coisas, ironicamente, assim. Porque se a gente está prestando muita atenção na expressividade facial corporal de um ator, a gente acaba
a gente, não que isso aconteça em todos os casos, mas a gente pode acabar perdendo ali de ver aquela prestando atenção na louça ali sendo lavada, no jeito que uma moita se movimenta, ou que as árvores, ou de uma borboleta, uma abelha passando, que, como a gente já até comentou, né, o estudo de Ghibli traz muito disso. Então, a gente também pode acabar perdendo, eu tenho essa opinião, né, que a gente pode acabar perdendo se a gente presta muita atenção em alguma coisa específica. Então, a animação, com certeza, para a gente, atores, ela tem essa vantagem, assim, ela pode expandir a nossa atenção para coisas muito mais variadas, assim. Sim. Luigi, estamos chegando no final. A gente está nos últimos minutos da nossa entrevista. Que delícia conversar com você. Estava morrendo de saudade. Fazia muito tempo que a gente não se falava, né? A última vez que a gente se falou foi na peça de Elise, né? Depois a gente não se viu mais. Então, mas a gente vai se ver de novo, se Deus quiser, vamos trabalhar de novo juntos, novamente. Luigi, você tem alguns minutos finais da nossa entrevista, para se você quiser passar uma mensagem, se quiser falar alguma coisa, esse momento é seu, tá bom? Fica à vontade. Bom, você falou que algumas pessoas, alguns entrevistados passados tinham trazido poemas, tinham trazido música, cantoria, instrumentos. Eu pensei em trazer uma coisa. Vou levar alguma coisa. Eu trouxe uma frase de um filme que eu gosto muito, que é O Beijo da Mulher-Aranha. Um clássico, quem não assistiu, por favor, assista, com certeza não vai se arrepender. Que é uma frase que eu me identifiquei muito, principalmente no período que a gente vive agora. Ela tem o contexto dela dentro do filme, lá na prisão que eles vivem, os dois personagens, mas a frase é a seguinte: se você tem as chaves para aquela porta, eu fico feliz em te seguir. Caso contrário, eu vou seguir escapando da minha própria maneira. Obrigado. E eu acho que é o que a gente tem vivido, assim. A gente não tem, de certa forma, o poder de pegar a chave de casa e sair, viver as nossas aventuras, as nossas vidas do jeito mais completo possível, mas enquanto isso a gente consegue e continua escapando do jeito que a gente pode, principalmente através da arte, através dos filmes que a gente assiste, das peças que a gente assiste, das coreografias que a gente assiste, da música que a gente escuta, do instrumento que a gente toca em casa. Então, enquanto a gente não consegue sair, a gente não consegue escapar de forma física, a gente continua escapando do jeito que a gente consegue. E é isso que eu trouxe para hoje. Senhoras e senhores, Luigi Meneguin, muito obrigado, meu querido, por ter participado da nossa entrevista. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite e eu espero que a gente se encontre em breve. Parabéns, muito sucesso na sua trajetória, viu? A gente se encontre em breve. Fico muito, muito feliz de ter essa oportunidade de falar contigo e com a Renata também. De ter essa oportunidade de ter essa troca com vocês, que é uma coisa que está limitada, né, para a gente fisicamente. Então, estar aqui conversando com vocês sobre coisas tão importantes, coisas tão bonitas, é muito gratificante. Eu agradeço muito, muito a oportunidade de ter sido lembrado por vocês e ganhar essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado, querido. A gente vai encerrar a nossa live agora. Um beijo para todo mundo. Pessoal, lembrando que o programa Protagonistas vai estar ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, no Facebook da Arquituro, no YouTube da Arquituro TV e sábados na Urban TV. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado, pessoal. Um beijo. Tchau, Luigi. Tchau, Rê. Tchau, Renata. Tchau, todo mundo. Obrigado. Tchau.